Eu vou bater um papo com vocês aqui para a gente aprender um pouco mais. Assim eu também aprendo e vocês também. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito de um livro que talvez alguns de vocês até já ouviram falar. Olha aí, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha! Afinal de contas, é a nossa Bíblia, praticamente, né? O Evangelho, todos sabem, foi mais um dos livros codificados por Kardec, né? E dentro do Evangelho nós temos aqui, eu vou abordar aqui o capítulo 23, que é um capítulo muito interessante. Inclusive o nome do capítulo, Moral Estranha. Por que eu decidi abordar este capítulo? Porque normalmente quando lemos o Evangelho, muitas pessoas, eu já li, entendeu? Claro, você pode me explicar? Aí é mais caro, né? Infelizmente, aí é diferente. Então, quando você não tem condições de explicar uma coisa, significa que você, infelizmente, não entendeu. Você conhece o conteúdo, né? É que nem nós já ouvimos muitas coisas, né? Já ouvimos falar muita coisa que Jesus disse, mas será que nós compreendemos realmente? Será que nós entendemos? Será que nós conseguimos colocar em prática? A mais comum delas, né? E a mais simples, amar o próximo como a ti mesmo. Olha, coisa tão simples, né, gente? Quem não entende isso? Eu tenho que amar os outros do mesmo jeito que eu me amo, tranquilo. Aí eu entro com aquela perguntinha assim: você se ama? Claro! Explica para mim o que é o amor. Opa! Como é que é? Fica difícil nós explicarmos uma coisa que por enquanto, na nossa língua, né, com as nossas palavras, nós ainda não conseguimos definir. Da mesma forma que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta para a definição de amor é quase a mesma. A primeira pergunta é: o que é Deus? Né? O que é? Não quem, mas o que. Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas é impossível definir por causa da nossa pobreza de linguagem. Então a nossa linguagem, né? As nossas palavras ainda são tão pobres que nós não conseguimos definir Deus. Então significa que nós estamos um pouquinho distante dele ainda, né? Mas estamos a caminho. Então o amor também não fica longe disso. A nossa linguagem também ainda é um pouco pobre para estarmos definindo amor. Tanto é que eu amo meu carro, amo minha casa, amo meu filho, amo minha mulher, amo meu cachorro, Nós colocamos como amor a tudo isso. Eu amo a doutrina, eu amo a fraterna, eu amo Deus, eu me amo. Cada colocação dessa tem um significado um pouco diferente, só que nós ainda não conseguimos definir cada significado. Já estamos compreendendo pelo menos isso? Com certeza. Está começando a ficar mais fácil, né? Então o estudo do Evangelho é bem por aí. Nós pegamos as coisas que a princípio parecem simples, e quando nós fazemos algumas perguntas, elas ficam muito, mas terrivelmente complicadas, principalmente para explicar. Mas aos poucos a gente vai
conversando, vamos explicando um pedacinho aqui, um pouquinho ali, e aí a gente acaba fazendo com que aquela questão se torne mais fácil, né? Então nós vamos aqui para a moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Eu não odeio, não. Abandonar pai e mãe e filhos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quer dizer, Jesus traz algumas coisas que infelizmente ficam, a princípio, difícil de entendermos. Mas por que fica difícil de entendermos? Por causa da maneira como foi escrito, né? Então nós vamos ler aqui assim: quem não odeia seu pai e sua mãe? Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Assim está na Bíblia. Puxa vida. A nossa criação, né? Na nossa criação, desde pequenos, nós aprendemos justamente o contrário disso. Primeiro, pai e mãe, depois os irmãos, depois nós vamos aumentando o círculo, né, do nosso amor. É claro que dentre todos eles, Deus. Aí nós vamos para os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que amar a Deus mais do que ao pai, mais do que a mãe, mais do que aos irmãos, mais do que aos filhos. Então o nosso primeiro amor é o nosso amor a Deus. Só que para nós, no atual estágio de evolução que nós nos encontramos, como nós ainda estamos numa fase muito materialista, nós somos muito apegados aos bens materiais. E o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos estão aqui materialmente conosco. Então o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira tendência, na verdade, é amar justamente a eles. Você acredita em Deus? Acredito. Você abandonaria sua família para seguir com Deus? Já fica um negócio meio complicado. Pergunte para uma mãe se ela abandonaria seu filho para seguir alguém. Agora pensa naquela época. Pedir a alguém, a uma mãe que abandone seu filho para seguir a Jesus, que está ali pregando. Será que eu confio tanto nele? Será que eu acredito tanto nele? Será que eu tenho tanta fé nele para fazer uma coisa dessa? Aí começamos a entender a explicação do título, Moral Estranha. Se nós levarmos em consideração uma frase de José, a palavra ódio, nesta frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está neste caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la.
Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. Aquele que odeia a sua vida nesta passagem a conserva para a vida eterna. O que significa isso? Significa que aquele que tem ódio, ou vamos colocar em todos os sentidos esta palavra, no sentido que nós conhecemos, essa palavra ódio, todos que odeiam a sua vida aqui, quando desencarnar, vai continuar odiando, até que compreenda realmente que, na verdade, estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui apenas cumprindo as nossas lições. Estamos numa escola. Enquanto não compreendermos, enquanto não aceitarmos que estamos em uma escola e estamos aprendendo apenas, infelizmente, nós ainda vamos sofrer muito com isso. Então, quem não odeia seu pai e sua mãe, essa palavra odiar, na verdade, ela pode, não estou dizendo que seja, ela pode ser que na época tivesse um outro sentido. O tradutor do nosso evangelho, quando fez a tradução, ele traduziu à risca, E a palavra odeia, ela entrou aqui, mas ela poderia ter outro sentido. Por exemplo, o contrário. No aramaico quer dizer a mesma coisa? Não entendi? No aramaico quer dizer a mesma coisa? A palavra ódio? A mesma coisa que para nós? Eu não saberia te responder isso, tá? Que eu não me aprofundei nessa pesquisa. Mas, pois não. O odiar do grego, do aramaico, quando foi traduzido, do aramaico do hebraico, quando foi traduzido para o grego, na verdade o odiar significava amar menos. Isso. Então o ideal seria darmos mais valores às coisas espirituais, Deus e Jesus, e menos valor às coisas materiais. Aí, Nesse sentido. já deu uma clareada. Como eu falei para vocês, nós viemos aqui para aprender. Então eu sei tudo? Esquece, não sei não. Estamos aqui para aprender. Então tivemos aí mais uma lição. Então, em aramaico, odiar significava amar menos. Então, ou seja, teríamos que amar menos uma coisa e mais a outra. Aí está a explicação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se é sobre todas as coisas, consequentemente eu amaria menos meu pai e minha mãe. Não deixaria de amá-los de forma alguma, mas eu amaria menos do que a Deus. Não é assim? Para que vocês possam ver uma coisa, que o nosso evangelho, quando nós lemos, nós compreendemos uma coisa. Quando nós estudamos ele, então nós temos uma compreensão um pouco mais aberta, tá? Um pouco mais ampliada. Se fôssemos colocar o nosso evangelho com todas as explicações, teríamos um livro razoavelmente grande. Vamos ver um outro ponto aqui. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu amor sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs,
ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras. Por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, aqui nós estamos falando em duas vidas. Nós estamos falando desta vida e da vida futura. Quando se fala em vida futura no Evangelho, nós estamos falando do nosso desencarne, do nosso retorno ao plano espiritual, das nossas próximas experiências na carne. São as vidas futuras. Quantas vezes nós já reencarnamos? Difícil saber, né? Agora vem uma perguntinha mais fácil. Quantas vezes nós ainda vamos reencarnar? Ficou do mesmo tamanho, né? Difícil também. Podemos, todos nós aqui vamos reencarnar a mesma quantidade de vezes? Aí fica mais fácil. Já respondeu. Não vamos. Por que não vamos? Aí a resposta é até que simples. Porque alguns de nós, infelizmente, insistimos em algumas práticas. Sabemos o que é correto, compreendemos os ensinamentos do Mestre, só que na hora de colocarmos em prática, primeiro eu olho para o meu umbigo, depois eu vou olhar para o umbigo do meu irmão. Aí eu não estou amando o meu irmão da mesma forma que eu me amo, porque eu teria que ou não olhar para o umbigo nenhum, ou olhar para os dois ao mesmo tempo. Mas na verdade eu me preocupo primeiro comigo. E você falou aí que a gente precisaria desligar de todo mundo e pensar primeiro em mim, depois eu vou pensar nos outros. Sim, estamos falando em ajuda ao próximo. Quando eu vou ajudar o meu próximo, eu tenho que estar bem, senão eu não vou conseguir ajudar, né? Se eu não estou bem, como eu posso ajudar alguém? Mas se eu estou bem, aí sim, aí eu consigo. Então, quando fala aqui que primeiro eu vou me desfazer dos meus bens para depois seguir, aqui Jesus está dizendo: não, larga tudo e vem. Em que momento nós fazemos isso? No momento do desencarne. Não tem aquela história que caixão não tem gaveta, né? Tem aquele negócio lá? O que nós levamos daqui? Nada. Eu costumo dizer que nós levamos apenas 2 sacolinhas, né? Uma com as coisas boas que nós fizemos, e a outra com as coisas ruins, vamos colocar assim. Ou uma com as coisas positivas e a outra com as coisas negativas que nós fizemos aqui. Qual será que vai pesar mais?
Qual sacolinha estará mais cheia? E é claro, né? Somente uma pessoa poderá responder. Serei eu mesmo. Eu vou responder pelas minhas sacolinhas. Eu sei qual está mais cheia e qual está mais vazia, ou menos cheia. Então, se a sacolinha das coisas positivas estão menos cheia, né? Assim dá a impressão de ter mais, né, gente? Menos cheias do que a de coisas negativas. Então está na hora de eu começar a botar, esvaziar, né, as coisas ruins que eu já fiz. Não vai dar. Tirar, né, anular as coisas ruins, não, elas já estão, depois que você escreveu ali na listinha, ela, né, não sai mais, não dá para apagar. Mas eu posso aumentar a listinha das coisas boas. Então está na hora de eu fazer uma reforma íntima, fazer um exame de consciência, uma análise do que é certo, do que é errado, do que é positivo, do que é negativo, e começar a praticar o positivo. E começar a encher cada vez mais essa sacolinha. De preferência que nós precisamos de mais sacolas, né? Para carregar as coisas positivas. Olha que maravilha, hein? Vai chegar um dia, gente, que nós não teremos a sacola de coisas negativas. Olha que maravilha. Fiquem tranquilos, não é nessa encarnação, tá? Talvez nem na outra, mas vai chegar um dia em que nós, com certeza, não teremos a sacolinha de coisas negativas. Aí é bom, né? Estamos caminhando para isso, certo? Cadê? Onde é que eu estava aqui? Vamos mudar. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ides anunciar o reino de Deus. Tranquilo entender isso, né? Sem problema nenhum. Moral estranha? Nada, está perfeito isso, está bem claro. Quem é que é o morto que vai enterrar o morto? Morto não enterra morto, né, gente? Não consegue. Mas quem são os mortos que vão enterrar os seus mortos? Ele considerava os mortos que vão enterrar os seus mortos aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não acreditam. Então aquele que acredita, vá, espalhe a boa nova. Eu estou a caminho. Ai, que maravilha. Então deixe que os mortos enterrem os seus mortos, porque vão fazer a festa, né? Porque a gente sabe que tem muito lugar que quando uma pessoa desencarna é realizada uma festa. Em outros tem aqui, por exemplo, algum tempo atrás tinha até uma profissão, né, chamada de carpideira. As carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar em velório, né? Olha aí que maravilha, né? Bela profissão. Vou chorar no seu velório. Dava dinheiro, hein? E dava dinheiro, né?
Porque quando que não morria ninguém? Só lá na novela do Paraguaçu lá, né? Que ele queria inaugurar o cemitério, mas não tinha. Não morria ninguém na cidade. Então as carpideiras lá morriam de fome. Mas a gente sabe que, é claro, né? Aquilo lá é ficção, né? É historinha de cordel. Mas na realidade a gente sabe que desencarne existem a todo instante. A todo instante tem alguém ou muitos alguéns desencarnando. Alguns estão próximos, e aí nós vamos reconhecer aquele velho ditado que diz: as aparências enganam. Muitas vezes nós temos a visão de alguém que está em um estado físico bem deficiente, e nós achamos que essa pessoa está prestes a desencarnar, principalmente em hospitais, né? A gente vê pessoas já em estado bem debilitado, e muitas vezes uma pessoa sã, que aparentemente está sã, cai, tem um ataque cardíaco, né, que nós chamamos de fulminante, desencarna antes daquele que estava com a aparência, né? Então, quem é que vai primeiro? Não sei. Eu, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente não. Felizmente, eu não sei o número da minha senha, né? E quem souber o seu, por favor, guarde para você, não fala para mim não, né? E se souber o meu número também não me fala não, gente, não quero saber não, né? Eu estou bem assim. Esse negócio de desencarne aí, por enquanto, ainda não, apesar da gente estudar um pouco aqui e tal, eu ainda tenho mais umas liçõezinhas ainda para aprender aqui. Então, eu quero ficar mais um tempinho. Estou me esforçando para isso, tá? Então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É isso. Aquele que crê e o que não crê, na verdade. E tem um outro aqui: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Meu Deus do céu, hein? Quem ouve um negócio desse, ou melhor, quem lê e não estuda, acaba entrando em pânico, né? Porque olha que negócio mais absurdo. Mas depois que a gente estuda um pouquinho, aí a gente aprende um pouquinho, e aí a gente vai ver que na verdade não é bem assim. Gente, a coisa é tão simples que chega a ser absurda. O que ele quis dizer com não vim trazer a paz, mas a divisão, foi um negócio doído, mas muito simples. Que a nossa evolução depende de nós. Olha que simples. Ninguém vai evoluir de graça. Nós temos um preço a pagar. E qual é esse preço? É justamente o aprendizado. E quando é que nós mostramos a Deus que nós realmente aprendemos? É quando nós colocamos em prática. Então, se eu não praticar o que eu aprendi, não adiantou. Significa que eu
Não aprendi. Então eu vou viver em eterna espada. Eu nunca vou encontrar a minha paz. Eu só vou conseguir encontrar a minha paz quando eu conseguir colocar em prática o que eu estou aprendendo. Para vocês terem uma ideia, quando nós fazemos algo de ruim para alguém, quando nós pisamos no calo de alguém, quando nós ofendemos alguém, mesmo que esse alguém não saiba que fui eu, só existe uma pessoa nesse mundo que sabe que fui eu que fiz aquilo. Quem é essa pessoa, gente? Eu mesmo. Eu mesmo. Ó, dói, hein? Consciência fica pesada. Pesa. E pesa de novo. Por quê? Porque toda vez que eu lembrar, eu vou me martirizar um pouquinho. Aí a espada. Cada vez que eu lembrar, a espada vai dar uma cutucadinha, né? E a gente vai se machucando. E muitas vezes tem pessoas que chegam a entrar em depressão por coisas que fizeram e não sabe como desfazer. Gente, a melhor maneira de nós desfazermos ou desfazermos alguma coisa de ruim que nós fizemos é encararmos esta coisa de frente. Mas como que nós vamos encarar esta coisa de frente? É fácil. Eu sei para quem eu fiz, então eu vou até essa pessoa e peço uma coisa que a gente ainda está aprendendo a fazer. Eu peço perdão. Mas se eu for pedir perdão para essa pessoa, ela vai me arrebentar, vai me bater, vai me matar. Peça perdão. Que essa pessoa vai ter uma reação que você infelizmente não pode prever, com certeza. Pense em você. Alguém te fez alguma coisa de mal. Você não sabe quem foi. Te prejudicou muito. De repente, esta pessoa do nada parece, ó, eu vim aqui porque eu estou com a consciência meio pesada, isso está me consumindo e eu preciso te pedir perdão porque eu fiz isso, te prejudiquei nisso. O quê? Como é que nós reagiríamos? Como é que você fez isso comigo? Onde já se viu? Que absurdo! Mas você é meu amigo, eu te perdoo. Puxa vida! Era assim, né, gente? É assim que a gente vai agir quando alguém que pisou no meu dedão e a minha unha chegou a sair fora do piso, tão forte que foi o pisão, né? Aí quando a unha está ali parando de doer, a pessoa vem, olha, você me desculpa, mas fui eu que pisei. Você ainda está até sentindo um pouco de dor, né? Ainda dá uma latejada. E aí você vai, não, você é meu irmão. Infelizmente nós ainda não chegamos neste nível, né? Agora, estamos a caminho. E só tem um jeito de chegarmos neste nível. Chama-se prática. Nós temos que praticar. Mas eu não consigo. Tá bom, então não perdoa o cara que pisou no seu dedão, mas aquele que pisar no seu dedinho já dá para perdoar, né? Afinal de contas foi só uma pisadinha de nada, só doeu um pouquinho ali, mas
Sabe quando você está no ônibus meio lotado, alguém dá aquela pisadinha ali no seu pé ali? Desculpa aí, parceirão. Tá. Não, sem novidade, imagina. Mas quando vem aquela mulher com aquele salto fininho e ela pisa ali e não percebe que está em cima do teu pé, fica difícil você perdoar ela assim de cara, de pronto, né? Aí você, moça, que foi desculpa. Como se não fosse com ela. Aí você fica muito bem, tranquilo. Não, fica tranquila, sem novidade. Isso acontece, isso é normal, corriqueiro. Primeiro nós vamos contar, né? E haja dedo na mão, né? E haja dedo pra gente contar. Até que dá uma... Mas, por outro lado, toda vez, e prestem atenção, mas prestem atenção não em mim, prestem atenção em vocês, como eu me sinto quando eu faço alguma coisa boa para alguém, quando eu ajudo alguém. Meu Deus, eu não me cabo aqui dentro desse salão, né? Eu fico tão grande. Olha o ego. Egoísmo, né? Egoísmo, olha. Mas a gente infelizmente ainda fica grande, sim. A gente gosta, a gente se sente bem com isso. Tá, se eu me sinto grande, me sinto bem com isso, então eu vou continuar ajudando as pessoas. Eu vou continuar. Porém, nós temos uma outra passagem aqui no Evangelho que diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Até parece que é moral estranha também, né? Mas o que significa isso? Significa que nada que eu fizer para alguém eu devo fazer alarde ou devo contar para alguém. Por quê? Porque cada vez que eu contar, cada vez que eu levar essa notícia, que eu espalhar, eu vou estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou estar humilhando aquela pessoa porque eu ajudei aquela pessoa de alguma maneira. Tá? Pensa você ajudar uma pessoa com um ataque epilético. Quem já teve a oportunidade de ajudar alguém que tem problema de epilepsia aqui, sabe que quando aquela pessoa volta, a primeira coisa que ela faz é olhar em volta. Ai meu Deus, quem está me olhando? E que vergonha. Ela se sente humilhada por estar ali no chão, né? Então, já deixo até aproveitar e dizer para vocês, quando presenciarem alguém nesse estado de dar o ataque epilético, né? Ajudem, né? Ajudem ali rapidinho, e quando perceber que essa pessoa está já se acalmando, dê um jeito de limpar, né? Porque ela baba um pouquinho, então limpa aquela, e sai de perto, sai. Simplesmente sai. Precisa ficar alguém com ela? Tá, que fique uma pessoa. Porque normalmente quando acontece um negócio dele, olha em volta, tem 10, 15, né? Tudo curioso para ajudar um ou dois. Agora, curioso tem um monte. E a pessoa que tem este problema, ela se sente humilhada. Então, para que nós possamos ajudar e não humilhar, então vamos nos colocar no lugar da pessoa. O que ela gostaria, o que será que eu gostaria que acontecesse quando eu acordasse de uma convulsão epilética? Eu acho que não gostaria de olhar para a cara de ninguém. Então, quanto menos pessoas estiverem em volta, melhor.
Então, humilhamos. Se eu contar depois para alguém, eu ajudei ela porque ela teve ataque epilético, ela caiu, ela fez isso, ela aquilo. Quando eu olho do lado, a pessoa ali, quer dizer, estou humilhando ela e ao mesmo tempo estou me enaltecendo para os outros, estou fazendo propaganda daquilo que eu fiz. Ou seja, todos os méritos que eu poderia receber, né, todos os pontos positivos que iriam para a sacolinha, vão mudar de sacolinha, né? Não todos, alguns vão simplesmente ser anulados, não vão para lugar nenhum, porque afinal de contas eu ajudei. Mas uma boa parcela vai para a sacolinha dos pontos negativos. Mais uma vez, toda vez que nós lemos o Evangelho, nós lemos uma coisa, porém a lição que ele quer nos transmitir é uma lição mais profunda. Vocês estão percebendo que é do nosso dia a dia? Agora, 1861. Semana passada, ainda bem, né? Escrito a semana passada, é por isso que é tão atualizado, tão atual, né? Primeira vez que eu li, parecia que estava falando de mim. Mas não tinha nenhum livro para escrever dos outros, tinha que ser de mim. Então é muito interessante quando nós lemos, nós entendemos e principalmente colocamos em prática. Então, quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. E isso é pior. Quando nós não compreendemos é uma coisa, agora quando eu não quero compreender, aí a coisa é ruim. É a mesma coisa quando eu faço uma coisa errada sem saber que aquilo é errado, tem um peso. Mas quando eu tenho consciência de que aquilo é realmente errado, aí o peso é maior. É agravada a situação, né? Bom, nós vamos parando com o Evangelho por aqui. Por quê? Quando muitas vezes nós começamos a falar sobre o Evangelho, às vezes a gente se empolga um pouquinho, principalmente em sala de aula, né? E aí a aula que deveria terminar agora, ela vai e aparece uma pergunta, aí a gente, infelizmente, é obrigado a interromper a aula, porque acabou. Mas o assunto é muito, muito, muito interessante, empolgante na verdade. Estamos de segunda-feira fazendo mais um treinamento para os expositores, os que estão ajudando as pessoas no estudo da doutrina. E quando segunda-feira agora, o Ivanir estava dando a aula para a gente, e a aula era para terminar 9h30, era 9h15, a gente estava fazendo perguntas ainda. Porque o assunto é, podemos dizer, inesgotável.
Então, e tem muita coisa para a gente aprender. Então, por isso, para encerrar, eu faço um convite a todos. Toda segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite, nós temos aqui o nosso curso do Evangelho, curso da doutrina. O primeiro ano, para quem está chegando agora na doutrina, ou então já está há algum tempo na doutrina, mas ainda tem umas dúvidas, o primeiro ano é o ano para tirar aquelas dúvidas mirabolantes. Por que eu vejo coisas? Por que eu ouço? Por que eu acho que eu vi? Né? Por que comigo? Por que eu nasci nessa família? Eu queria tanto ter nascido na família do vizinho. Então tem algumas perguntas que no primeiro ano elas já são respondidas. E é claro, são abordados outros temas. No segundo ano, então, nós vamos estudar aqui o nosso Evangelho. No segundo ano nós estudamos o Evangelho de capa a capa. É um estudo, podemos dizer, meio que superficial, porque se fosse aprofundado, não passaríamos do primeiro capítulo durante um ano. Então mas é muito interessante. No terceiro ano estudamos o Livro dos Espíritos. São as 1019 questões e respostas, que também, da mesma forma que o Livro dos Espíritos, também merecem, e muitas, pelo menos a maioria, necessitam de alguma explicação, de alguma explanação a mais. O quarto ano, então, aí vem matar muita charada, que é o Livro dos Médiuns, onde nós vamos aprender quem é, né? E quantos tipos de mediunidade temos. Deixa eu contar um segredinho, fica só entre nós aqui. Nesta sala dá para contar quantos médiums tem. Ó, eu sou vidente, gente. Tem quantas pessoas aqui? 45. Então nós temos nesta sala 45 médiums. Só vieram médiums hoje? Todos os dias. Por quê? Porque todos nós temos a faculdade da mediunidade. A diferença é que, da mesma forma que cada um de nós veste uma roupa diferente, tem uma aparência diferente, a mediunidade também é diferente de um e de outro. E isso nós vamos aprender no quarto ano. E aí, então, para encerrarmos o curso, temos o quinto ano. O quinto ano é onde você vai se aprofundar um pouco mais no estudo da mediunidade, porque aí você não vai apenas estudar, você vai colocar em prática. E aí você vai descobrir que tipo de mediunidade você tem. Então, o nosso curso da doutrina, ele é, como é que eu posso dizer, quase completo. Porque eu não posso dizer que ele seja completo, porque para ser completo ele deveria ter pelo menos assim uns 50 anos, né? Mas com 5 já dá para a gente pelo menos terminar o curso sabendo uma coisa: onde buscar as respostas para as minhas questões, para as minhas dúvidas. Esta eu acho que é a principal lição que nós aprendemos. Onde buscarmos? Nos livros da doutrina, né? Nós temos os 5 da codificação, nós temos a Revista Espírita e nós temos mais uma infinidade de livros psicografados que estão à nossa disposição, como por exemplo esses aqui, aqueles ali, né? Então,
Gente, e era isso que nós tínhamos para vocês hoje. A moral estranha. Ela na verdade, como vocês perceberam, tem nada de estranho. O mais estranho é que a forma como ela foi trazida é que ficou meio estranho, ficou meio esquisito, né? Porque o linguajar da época não permitia, e também o entendimento das pessoas da época não permitia que Jesus falasse abertamente. Muitos ficariam simplesmente horrorizados. Na época, vamos colocar direito aí, na época nós ficaríamos horrorizados. E nós estávamos lá, viu, gente? Ainda não estávamos preparados. Não estávamos devidamente preparados para compreender o que hoje já compreendemos. Então, e fica aí o convite para quem quiser fazer o curso. Ah, só um detalhe que eu esqueci a respeito do curso. É o preço, né? Quanto fica para fazer o curso. Porque muita gente acha, não, é de graça. Não, não é de graça não, gente. Né? Tem que vir. O preço é esse. Se você não vier, eu não deixo você fazer o curso. Está proibido. Olha aí, que maravilha, né? Então, basta vir. Tá bom? Obrigado. Muita paz.